Essa chamada, né? Alguns pais têm esse receio, têm até essa vergonha de demonstrar aí o afeto ali diante dos filhos. Eu quero perguntar para você, para a própria criança, ela tem os seus estágios no desenvolvimento. Então chega uma época que a criança, ela não está nem aí. Se o pai e a mãe estão abraçando, beijando, estão ali, ela nem está nem aí. Ou tem outras épocas que ela fica... E tem outras fases que ela fica... Yes! Conta um pouquinho sobre esse aspecto pelo lado emocional das crianças, essas fases. Então, pastor, como o senhor bem colocou, foi feito um estudo na Universidade dos Estados Unidos com 80 crianças que tinham asma. A asma é uma doença, emocionalmente falando, né, psicossomática, como nós chamamos, tem um fundo emocional. E essas crianças, elas anotavam diariamente se tinham algum sintoma da doença, como um chiado no peito, e como os pais se relacionavam, se interagiam entre si. Se trocavam beijos, abraços, se brigavam, se discutiam, se conversavam. E foi constatado que, nos casos das crianças que tinham pais com relacionamentos equilibrados, onde trocavam afetos entre si, as crianças tinham uma melhora muito considerável. Então, o que acontece? Existem crianças que são muito curiosas mesmo, na verdade todas as crianças são curiosas, né? E aí às vezes o pai e a mãe têm um certo constrangimento de se beijar e se abraçar na frente dos filhos. Não necessariamente essa relação de afeto tem que ser pelo beijo, pelo abraço, mas é pelo cuidado um com o outro, né? A maneira de tratar um ao outro, exatamente. A educação. Pegue ali, por favor, me faça a gentileza, obrigado, você me abençoou demais agora fazendo isso. Nossa, que comida deliciosa. Olha, hoje, isso é importante também. Muito isso faz parte desse carinho, né? Com certeza. Isso é legítimo, né? É original a forma como eles lidam com o outro, porque para a criança, o mundo é a casa delas. A referência de relacionamento são os pais, né? O que vai depois influenciar muito na autoestima do adulto, do adolescente, é como essa pessoa vai se construir, é a formação do caráter. Então nós temos algumas fases, como o senhor colocou. As crianças pequenas... O senhor aí não sei, nós estamos informando. Como você colocou, pastor. A gente imagina que a criança, quando ela é muito pequenininha, ela não está percebendo nada. Mas ao contrário do que nós pensamos, elas percebem muito mais que nós adultos, porque elas estão com a mente tranquila, livre, né? Então a percepção é muito maior. Então, como eu falei, não precisa ser beijo e abraço, mas tem que ser cordial, com educação, com afeto, com carinho, com verdade. Porque quando o ambiente se torna hostil, a criança vai sentir. E até mais ou menos uns 5 anos de idade, a criança é muito egocêntrica. Então ela acha que tudo que acontece é por causa dela. Ela fantasia, tudo de bom, de ruim, aconteceu por causa dela. Então, assim, uma criança até essa idade presencia uma briga dos pais, ela vai se sentir culpada. Depois, por volta de uns 7 anos de idade, ela já começa a ser egoísta ao invés de egocêntrica. Então a criança ela quer tudo para ela ela não quer perder nada. Então se ela presencia uma briga entre os pais, logo ela fantasia, eu vou perder um ou outro. E ela não quer perder. E ela começa a se tornar uma criança insegura. Depois disso, por volta de uns 10 anos, ela já começa a desenvolver a empatia, que é aquela questão de tomar partido do pai ou da mãe, né? Se colocar no lugar dos pais. Já vai adquirindo uma consciência maior, já consegue até medir um pouquinho ali a situação, quem está errando mais, quem está errando menos, né? Exatamente. Essa criança vai acabar ficando um pouco dividida, o que vai gerar muita insegurança também, né? Então, é importante exatamente o que o senhor falou, essa relação ser verdadeira, ser respeitosa, de compreensão, de cuidado um com o outro, né? E é bom a gente falar sobre isso porque, conforme foi falado, né, a Virgínia falou sobre essa pesquisa, fizeram até com esses menininhos lá, essas crianças, né, estavam com asma, uma doença de um fundo emocional, uma doença psicossomática, e o resultado foi muito, vamos dizer assim, muito distinto, né, dessas famílias equilibradas, dessas outras, vamos dizer assim, um pouquinho mais disfuncionais, né, Virgínia? Exatamente. Então, para isso, para que você de casa
tenha uma ideia aí desse contexto, nós vamos colocar aí para você algumas dicas, né? Algumas as formas como os pais podem gerar esse cuidado para a vida dos filhos, no sentido físico, mas cuidando antes até mesmo desse emocional. Por quê? Nessas fases, como a Virgínia disse, aquela fase ali mais egocêntrica, depois mais egoística, depois até mais racional, a criança sempre vai pensar assim, eu sou a culpa disso tudo, eu sou a responsabilidade. Até porque, normalmente, nas discussões, nas brigas, como forma ali de arma, coloca sempre a criança no meio, né, Virgínia? Dessa história. Então, nós vamos falar pelos aspectos positivos aí, como que os pais devem influenciar aí a vida dos seus filhos. E o primeiro tópico está aí para você, na tela, por gentileza, que é demonstrações de afeto, como trocas de beijos e abraços na frente dos filhos. Claro que tudo isso, né, Virgínia? Percebendo, entendendo a idade do filho também, né, da criança, né, para não ser nada também exagerado, né? Com certeza. E como eu falei com o senhor, não tem necessariamente, com você, não tem necessariamente que ser beijo e abraço, mas é o cuidado, o respeito, o companheirismo. O andar de mão dadas, assim, por exemplo, num passeio, o assentar-se juntos, por exemplo, na igreja, numa festa, numa reunião. Isso é legal, isso já faz parte dessa demonstração de afeto, não é? Com certeza, andar de mãos dadas, quem olha pensa, é um casal unido, né? Estão juntos. Então isso para a criança faz toda a diferença. Como eu te falei, a criança ela é muito perceptiva, então qualquer pequeno gesto de carinho e afeto é válido sim. O abraço tá legal, o beijo, não é aquele beijo ali de língua, aquele beijo desentupidor de pia. Não, é aquele beijo, aquele selinho, tá ali sentado, dá um beijo no rosto, um beijo na mão, o menino vê ali aquele carinho, as carícias na mão. Tudo isso é o pacote, né? Além do afeto de palavras, da boa educação, né? Com certeza, pastor, é exatamente isso, né? A criança, ela vai se espelhar naquele relacionamento também. Quando ela vê aquilo, né, aquela forma de tratar, de se relacionar, ela vai levar aquilo para a vida, né? Isso vai ser refletido nos relacionamentos desde a infância, na escolinha, com os coleguinhas, né? Isso vai sendo construído ao longo da vida. E isso traz segurança. A criança, quando ela vê essa troca de afeto entre os pais, ela se sente protegida, confiante. Então, você está aí formando uma criança que vai ter uma autoestima mais elevada, vai ser uma criança segura. E quando fala em autoestima, então não é só uma questão, vamos dizer, só de uma aparência, se é bonitinho, se não é, se é gordinho, se não é... Não, essa identidade que a criança já começa a entender, né? Com certeza. O sentido dessa identidade. Com certeza, né? A forma como os pais lidam entre si e com a criança, as palavras de afirmação, né? As trocas de afeto, o reconhecimento. E uma coisa que é válida, é chamado pastor, reforço positivo, né? Reforço positivo, exatamente, né? Quando você quer que um comportamento seja mantido, você vai reforçá-lo positivamente, com palavras de afirmação. Da mesma forma, quando você quer que um comportamento seja extinguido, deixe de existir, você vai puni-lo para que ele automaticamente, ao longo do tempo, seja extinguido e não passe a não acontecer novamente. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que nós não vamos criar uma criança dentro de uma bolha. Uma redoma. Né? Uma redoma, né? Então, as discussões, elas são necessárias entre os casais porque as opiniões são divergentes, são diferentes. Porém, é ali que a criança vai ter a oportunidade de aprender que os conflitos podem ser resolvidos através de uma conversa, cada um expondo a sua opinião, porém de forma educada e respeitosa, né? Ela vai aprender a lidar com os conflitos e saber que eles podem ser resolvidos através do diálogo.